Olá, gente, tudo bem com vocês? Li Garota Interrompida, da Susana Kaisen, uma publicação da Dark Side, e já vou dizer o seguinte: que decepção! Meu balanço final a respeito dessa obra foi de ficar realmente frustrado, de ter ficado triste. Tinha, sim, expectativas bem altas a respeito desse livro. Achei que seria um livro interessante. Não vou lhes dizer que seja totalmente desinteressante. Sim, existem pontos interessantes, existem pontos legais, mas eu estou falando de forma geral. De forma geral, decepciona bastante. Eu fiquei interessado em ler esse livro e acredito que muitas pessoas vão ficar interessadas em ler esse livro por causa do filme. O filme Garota Interrompida, ele foi lançado lá no final da década de 1990. Eu assisti pouco tempo depois do lançamento na televisão. É um filme que eu diria legal, não é um daqueles filmes melhores da vida, mas é aquele tipo de filme que te entretém, que te prende, que você gosta, que serve para passar o tempo, sabe? Nem todo filme precisa ser aquela coisa maravilhosa, que filmaço, merecedor do Oscar. Existem filmes, aliás, nem sei se foi indicado para Oscar, né, ou alguma coisa nesse sentido. Não sei. Mas o filme, pelas minhas impressões, um filme ok. Oh, legal, vou assistir. Tem a personagem Lisa, da Angelina Jolie, e tem a personagem Suzanne, que foi interpretada pela Winona Ryder. Winona Ryder? Nem sei como é que pronuncia o sobrenome dela, mas vocês sabem, né? A Winona. Mas, enfim, o personagem da Angelina Jolie é um personagem secundário. A Angelina Jolie não é a protagonista, a Lisa não é a protagonista, mas é um personagem secundário tão forte que a Lisa simplesmente engole a personagem lá da Suzanne, interpretado pela Winona. Simplesmente, geralmente quando a gente fala em Garota Interrompida, a, a visão mais forte, a personagem que se destaca, a pessoa que vem à nossa mente é a Lisa aí da Angelina Jolie. A Angelina Jolie está fantástica na sua interpretação, ela tem um roteiro melhor, é uma personagem forte, tentaram deixar ela feia, mas não conseguiram, mesmo bagunçada, ela tá linda no filme, enfim, ela rouba todas as atenções. Então você se envolve com o filme e de repente pode ser porque você assistiu o filme, gostou, vai querer ler. Ai, desculpe o palavrão, essa bosta. Mas você vai ficar curioso. Desculpe quem gostou, não posso falar pelos outros, mas eu não gostei, eu não vou ficar defendendo um livro que eu não gostei. E pronto, final, e acabou pra mim. E eu encontrei porção de falhas. E como eu disse antes, encontrei algumas qualidades. Mas vamos falar do livro aqui em questão. Então, a primeira coisa, se você pensa que vai encontrar a história do filme no livro, do jeito lá que foi contada, você não vai encontrar. O filme tem uma vantagem, porque é uma história que tem lá começo, desenvolvimento, enfim. É uma história redondinha, contando aí a vida da nossa protagonista, que é a Suzanne, dentro de um hospital psiquiátrico. E nisso temos a Lisa que se destaca. Tá aí uma história bem feita, e nós vamos vendo os outros pacientes com seus problemas e dramas, etc. Tem personagens que me parecem que têm problemas psiquiátricos mesmo. Alguns me parece que estão ali por conta de... não de problemas psiquiátricos, mas uma espécie de maldade. Eu acho que confundiram as coisas. Então, alguns personagens me deixam até com uma certa raiva. E agora, recentemente, eu assisti duas vezes ao filme. Enquanto estava lendo essa obra, eu assisti duas vezes. E geralmente quando eu vejo personagens desse tipo em hospitais psiquiátricos que estão passando aí por situações de dramas mentais, problemas mentais, etc., eu tenho a tendência a me compadecer. E no Garota Interrompida, apesar de ter gostado mais do filme, eu não senti essa compaixão.
Eu percebi que muitas atitudes das personagens, apesar delas terem problemas, eu não nego que elas tenham problemas, foram frutos de maldade. E isso me incomodou. Foram personagens assim que não me conquistaram tanto. Aqui no livro, no lugar de ter uma história redondinha lá, com o começo, meio e fim, nós vamos ter uma porção de casos. Episódios da vida da Suzane dentro do hospital psiquiátrico. Então você tem cenas diferenciadas. Algumas cenas são engraçadas, até com humor de quinta série. Exemplo, tem uma cena lá que elas vão à sorveteria e o cara fala assim: vocês querem 2 bolas no sorvete? Aí elas ficam olhando. A história é essa, elas ficam olhando uma pra cara da outra e uma fala: não, a gente não precisa disso. Um humor bem de quinta série isso, né? 2 bolas do sorvete. Outros têm um humor um pouquinho mais elaborado. Outros textos são mais tristes. Outros textos são mais irritantes. Outros textos são mais reflexivos. Poderia até dizer que são textos bons, mas essa falta de conexão, essas cenas meio que jogadas, assim, contando casos, especialmente sabendo que, tá, ela tá falando de problemas lá da vida dela no hospital psiquiátrico. Mas a Suzane que conta aqui, essa Suzane que escreveu esse livro, cheio aí de lacunas. Ela escreveu um texto que em si, o texto não tem lacuna. Em si, os textos não tem esses vazios. Mas eles não estão conectados. Então, entre um texto e outro, há lacunas, há vazios, há pontas soltas, e é um texto que desperta curiosidades que não são respondidas aí na gente. Ou seja, algumas coisas ela não levanta a questão, mas a gente naturalmente é impulsionado a ter perguntas sobre aquilo e você encontra até respostas fazendo pesquisas paralelas. Mas é um texto de uma mulher que já passou por essa experiência, ela já está recuperada, já fica bem claro. Então ela poderia ter escrito um texto melhor contando a história. Para mim eu não encontro justificativa. Diferente de um texto como O Berço Vazio. O Berço Vazio, ele está contando a história de uma mulher que tem problemas e ele está contando no momento que ela está vivenciando o problema. Então você entra na mente de uma mulher perturbada. Então ele tem que ter essa lacuna porque ele está representando a mente dessa mulher. Aqui não, aqui nós temos uma mulher que está contando a sua história. Então vocês já perceberam algo que eu esqueci de mencionar, de frisar, que é: as histórias aqui são reais, gente. Não são histórias de ficção. Então tem essa coisa. A mulher passou por essa experiência. Lá na década de 60, ela lançou essa história nos anos 90 e o filme foi publicado, foi lançado aí no final dos anos 1990. E ela não descreveu algo assim bem amadurecido, sabe? Deu a impressão que ela tinha os textos assim que ela escreveu, assim, episódios da vida dela, colocou aí no papelzinho. Eu vou pegar essas historinhas e vou lançar um livro. Mas ela poderia ter pego esses textos que ela tinha, que não eram assim ruins, são textos bons, mas ter feito um trabalho mais primoroso. E não fez, jogou de qualquer jeito aí o texto, deixou, não fez conexão, não fez ligação. Então, em termos de estrutura, ficou ruim. E com isso também eu acabei me decepcionando com o filme, porque o filme é baseado num livro que tem casos reais. E simplesmente eles criaram uma história com leves inspirações no que está escrito aqui. No filme a gente tem cenas delas indo na sorveteria, nós temos as cenas de uma mulher que come bastante frango. Tem isso aqui, mas a impressão é: pegaram detalhes desse livro e jogaram no filme e aí fizeram uma história melhor. Melhoraram a história, sim, fizeram um grande favor, mas sendo uma história real, eu sou meio contra essa coisa de ficar inventando. Quando a história é real, acho que a gente tem que ter um pouco mais de rigor, tem que representar as pessoas de verdade. E nesse ponto até a autora ela concorda. Dizem que a Suzane Kaiser, ela não gostou do filme. E ela principalmente não gostou da Lisa, porque achou a Lisa muito agressiva. Mas ela entende que era o que vendia, e por isso que o filme foi feito daquele jeito.
E aqui a Lisa, ela existe, mas a Lisa não é tão agressiva. A Lisa, ela não consegue ser mais forte que a protagonista, que é a Suzane, aqui do livro. A Suzane, ela tem todo o protagonismo, né, nessas histórias. Ela sempre é a principal. E a Lisa é uma das personagens aí que fazem parte aí do enredo. É uma personagem significativa na vida da Suzane? Sim, é. Mas não é toda aquela coisa ali. E, e a partir daí não consegui mais enxergar realidade naquela Lisa do filme. Não consegui mais enxergar verdade. Então até o filme que eu tinha gostado ficou uma coisa meio... Sei lá. Depois de ter conhecido a origem, todo o contexto, eu fiquei decepcionado. Um texto bom daqui que me chamou a atenção, mas é um texto também que me fez mudar uma opinião, uma postura minha. Ele fala do suicídio. Ela tem um texto que fala do suicídio. Sem sombra de dúvidas, para mim é o melhor texto do livro. Porém, tem um problema esse texto. Ela explica nesse texto como você se preparar psicologicamente para o suicídio. Não é um texto que diz como é que você vai fazer, se você tem que pegar aspirina, tem que pegar uma arma, mas existe uma preparação que, digamos, se você pegar e fizer os passos aí propostos para esse texto, você vai se suicidar tranquilamente. É isso. E depois, nesse texto, ela faz uma pequena transição, uma transição suave, né? E por isso o texto é bom, falando da tentativa dela de suicídio. Só que a dela foi feita sem essa preparação. Foi uma tentativa meio surtada, e além de ter sido feito de maneira surtada, foi feito de uma maneira incompetente. Então, por isso que ela não conseguiu se matar. É isso que ocorre. Mas, olha, olhando esse texto esteticamente, olhando do ponto de vista da literatura, o texto é perfeito, o texto é poético. Eu diria até que é um texto hipnotizante, muito bem feito. Mas, justamente por ter essa forma hipnotizante, convincente, atraente, me deixou preocupado. Vocês sabem, vocês que me acompanham aqui no canal, que eu sou contra essa coisa de cancelamento, de ficar mudando o texto, sabe? De ficar escondendo. Mas pela primeira vez, eu vi um livro que tinha um texto que, se eu pudesse, eu cortaria esse capítulo do suicídio. Ou eu corto o capítulo do suicídio, ou simplesmente eu não recomendo mais esse livro. Para mim, esse capítulo ele é um dos mais perigosos. Eu acho que ele pode dar ruim. Eu até fiquei meio assim, né? Em dúvida. Depois que passou o meu horror, eu fiquei pensando: será que eu não tenho também uma tendência ao suicídio aí, aí de maneira inconsciente? Por isso o texto mexeu comigo. Mas olha, se o texto não tinha realmente essa intenção de romantizar, mas me causou isso, eu achei um texto perigoso. Eu não achei um texto muito conveniente assim para ser entregue ao público de maneira geral. Geralmente eu tenho uma certa censura para crianças. Eu acho que tem textos impróprios para crianças, então a gente tem que respeitar a faixa etária, mas esse é um texto que do suicídio que eu não colocaria. Eu acho até que se você pegasse esse texto, copiasse e entregasse para uma pessoa assim, que está meio desequilibrada, você não dava o livro todo, dá esse texto. Você podia mexer de uma maneira muito ruim com essa pessoa. Depois, nos textos finais, que pioram a qualidade, porque aí ela começa a fazer uns textos assim, curtos. Os textos curtos até que ela não perde a mão. Mas quando ela chega nos textos finais desse livro, são mais longos. E assim eu senti que ela perde um pouco a mão na sua escrita ao fazer esses textos finais. Mas num desses textos finais, que aí ela divaga sobre várias coisas, sobre a vida dela naquele hospital, e também ela fala de coisas assim a respeito da vida fora, porque ela conta sobre situações depois que saiu, como é que foi a vida dela, meio por alto.
tem num parágrafo, não é o parágrafo inteiro, mas um trecho de um parágrafo, ela explica o que fazer para acabar com a vontade do suicídio. E a explicação dela é o seguinte: você imagina a sua morte, o seu suicídio, mas numa perspectiva triste. Então, essa visão triste da sua morte vai fazer com que você desista. Tá, eu acho que até pode funcionar, mas eu achei muito fraco essa explicação. Ou melhor, muito fraca essa explicação. O professor de português sempre tem essa mania de estar revisando até a própria fala. Mas então, eu achei muito fraca essa explicação. E diante do outro texto que é tão arrumadinho aí, que te convencendo como fazer, como se preparar, essa explicação para evitar, ainda mais que está meio perdida, e num texto grande, e nós conhecemos as pessoas quando pegam um texto muito grande e tá chato, elas tendem a abandonar, então pode ser até que a maioria das pessoas que leu esse texto do suicídio lá no começo do livro, nem chegue a ler esse que dá a resposta. Então ficou uma coisa assim, muito ruim, muito pessimista, etc. E eu só tô falando desse livro assim para não deixar passar em branco, porque eu prometi para mim mesmo que eu não ia deixar passar em branco as minhas leituras, mas eu tô assim decepcionado, frustrado, e mesmo encontrando algumas qualidades assim, as pessoas podem me achar muito rígido, mas eu vou dar 0 para esse livro. Eu não quero dar 1, porque eu acho que até 1 me compromete dizendo que eu tô incentivando esse livro para as pessoas lerem. E a minha vontade é fazer o contrário. Eu gostaria que esse livro fosse proibido, que esse livro não ficasse na mão das pessoas, né? E assim, não dá para dizer que eu me arrependo de ter lido, porque se eu não tivesse lido eu ia ficar na extrema curiosidade de saber a história, mas tá bem perto de um arrependimento total. E é isso, gente. Eu espero que vocês não tenham lido, mas se vocês leram, diz aí o que acharam, se estão concordando comigo, se estão achando que eu estou sendo exagerado, etc. Mas lembre que vocês estão expressando a sua opinião, suas opiniões, e eu respeito as opiniões de vocês. Entre aspas também esse respeito. Mas eu continuo frisando que eu sou totalmente contra a leitura dessa obra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!